nossa materialidade, né, é uma mistura de vários fragmentos das nossas trajetórias, né? Somos 3 artistas com trajetórias muito diferentes e ao mesmo tempo complementares. E aqui a gente tem um pouco do que foi a nossa infância, um pouco sobre o nosso cotidiano e também sobre o contexto cultural de Mato Grosso, né? Então a gente também pensa do ponto de vista global, né? Porque a alimentação é inerente a todo ser humano, a todos os animais. E nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente tem um paradoxo tão grande, né? Que a gente está no país com a maior biodiversidade terrestre do planeta e, ao mesmo tempo, a gente tem também tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, de fome, né? Então, essa plataforma, essa instalação, ela pode trazer muitas reflexões em diversas camadas. Esse banco é o banco de Urumbamba, né? A Urumbamba é uma palmeira que tem uma ocorrência ampla na América do Sul e é uma palmeira cipó, toda cheia de espinho e no Pantanal tem muita ocorrência dessa palmeira. E esse tipo de trançado e de mobiliário só tem na Baixada Cuiabana, né? Na região do Pantanal. Essa parte aqui é feita de um cipó também, né? Que eles conseguem torcer, né? Que faz esse movimento. E o desenho, né? Então também, além da biodiversidade ser usada para a construção do patrimônio material e imaterial, também o desenho é um desenho único, né, da cadeira de balanço, da namoradeira, que eles fizeram essa adaptação do clássico pantaneiro, né, essa mistura que o caboclo faz muito bem, né, de misturar a tecnologia indígena do trançado com um desenho clássico. Nós temos aqui pratos que são de argila, então de cerâmica, que é muito forte na nossa região de artesãos. Também tem a questão de plantas também nativas, né, sementes, né, que também, como o ipê, como tem, né, outros bem fortes de nosso cerrado ali em Mato Grosso, os bancos, né, de Urubamba. Então, todas essas materialidades que vão, né, evocando também um pedacinho da nossa terra e que vai trazer essa outra dimensão, esse contraponto. Então, a questão do agronegócio, mas como um sentido de trazer as culturas, os saberes populares, os saberes tradicionais, esses saberes, né, que tentam trazer práticas com menos agressividade ao ambiente. Essa semente de sucupira, que é uma árvore também do cerrado, uma árvore medicinal do cerrado. Essa é semente de bocaiúva, chiclete cuiabano, que foi comido, né, pelo ser humano, ruído, e depois foi ruído pelas pacas. Então elas roem só esse orifício para comer a castanha, para tirar a castanha de dentro. Tira com a unhinha assim, sabe? E come. A gente traz o que afeta, né? A nossa arte é o que afeta a gente, né? E as sementes que eu trouxe, né? Eu trouxe do urucum, que é uma planta muito forte, né? Para a cultura mato-grossense, cultura tradicional, né? Indígena, né? De maneira geral. Tá? E aí tem muito essa relação do memoricídio, que o cerrado e as árvores em geral, assim, elas vão se reduzindo, né? Então a gente vê que a paisagem urbana mesmo de Cuiabá, ela modificou muito. Então tiveram algumas intervenções muito, assim, violentas, assim, né? Então vai muito nesse sentido também da cidade, da memória da cidade, que ela vai crescendo e aí ela vai dando espaço, né, ao cimento, né, ao asfalto.
E ali vão as plantas e também se vão os animais, né? Não são só as plantas que se vão. Para envolvimento é uma instalação em que o nosso grupo, o Coletivo Ururaí, pensou que pudesse transmitir um pouco a forma como trabalhamos no território da Zona Leste, no caso especificamente na Penha. E aí a gente pensou, como é que a gente transmite isso aqui no espaço do Itaú Cultural, que é um trabalho de memória, um trabalho sobre patrimônio, sobre história. Então, o envolvimento ele é uma cruz que liga informações, resíduos históricos que se conectam. Por isso que a gente fala em envolvimento. E tem a ver também com a metodologia que nós temos, que quando a gente vai desenvolver trabalho de memória, muitas vezes a gente não é só o levantamento, a pesquisa. É necessário também fazer esse envolvimento entre as pessoas, fazer esse envolvimento entre os agentes culturais locais e fazer as conexões necessárias para que essas informações, esses documentos históricos possam falar através dessas relações também. Vai ter aqui um livro, que é o livro de assento dos Irmãos do Rosário, que é um livro que é o material mais antigo que a gente tem relacionado à Igreja do Rosário. E é um material que tem mais de 200 anos, é um documento material importantíssimo, que tem os nomes dos integrantes, dos membros da Irmandade do Rosário, que construiu a Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. E esse material, ele nunca foi exposto. Então, ele está vindo especialmente para ser exposto, e é um documento importante porque ele traz essa questão da existência dessas pessoas, tem o nome delas, é um vestígio físico, material. E nessa ponta vai ter uma foto de um acervo particular da Dona Domingas, que é bisneta da Dona Micaela Vieira. Também nunca expôs, e o que é interessante é que é um documento particular de família. Então é uma foto do casal, no caso dos filhos da Dona Micaela. A informação mais antiga que nós temos também da Dona Micaela, de uma família centenária que mora no bairro da Penha. A gente está trabalhando com essas miçangas, que são, as pessoas chamam de capim, lágrimas de Nossa Senhora, capim miçanga, tem vários nomes, porque é uma planta que dá essas sementinhas, e no Brasil inteiro existem essas sementes, e a gente usou elas para poder fazer esses cordões. Elas são muito usadas em várias religiões pelo Brasil afora. Então, na Umbanda se usa bastante, no Candomblé, entre os católicos você faz os terços também, as congadas usam de forma cruzada no peito. Então, ou seja, os povos originários, os povos indígenas também usam bastante essas miçangas no corpo. Enfim, é um elemento muito utilizado está muito ligado ao sagrado. A gente partiu da ideia que precisamos trazer novos marcos. É importante trazer, tanto da semana de 22, quanto
da questão da independência do Brasil, ou mesmo da República, enfim, com todos os marcos que a gente tem, que marcam a nossa história, são importantes ser lembrados, mas a gente precisa trazer novos marcos. Então, acho que quando a gente traz esses elementos dos quais estão apontados nessa encruzilhada, praticamente, né, a gente tenta fazer o público refletir que existem outros marcos e que eles estão presentes também, não só nas regiões centrais, mas nas regiões que estão também não centralizadas, né, não nesse centro histórico que a gente costuma apontar aqui em São Paulo. Essa instalação é a primeira vez que a gente faz e está sendo um desafio para nós também, como é que é refletir sobre o nosso trabalho e trazê-lo para cá, como fazê-lo conversar com o público de uma maneira bacana, que não seja como se costuma-se, muitas vezes, quando fala de memória, né, se costuma trazer muito de uma maneira, eu diria até para o lado da museologia, mas como trazer isso do aspecto também artístico. Então foi um desafio muito grande para nós também. Eu sou historiadora, mas olhar para isso de uma outra maneira também é fundamental, é outra linguagem, né? Como isso pode se expor, fluir nesse território, que também é um território artístico, mas que também pode falar de memória, também pode ter esse gancho da museologia também.